Pessoal, boa noite para vocês. Vamos agora assistir a aula, né? Nossa aula hoje é sobre o, geografia do poder mundial e a globalização, ok? Estão vendo a transparência? Tranquilo? Só preciso que alguém diga ok, tá bom? Ok? Ok. Senão eu vou pensar que os alunos estão dormindo, mas não tem ninguém, está todo mundo bem, graças a Deus, certo? Tranquilo, né? Então vamos para frente, tá certo? Então, pessoal, na geografia do poder, a gente observa que o poder mundial, certo, está na mão dos países ricos, certo? E também dos pobres. Então, o poder está na mão de todos. E esse poder está interligado. A diferença é a quantidade de poder nas mãos de um e de outros, ok? Essa que é a ideia. Então, o que é que nós vamos observar aqui nessa aula de hoje? Nós vamos ver conhecer o que é uma ordem mundial, como é que ocorreu a Guerra Fria e a nova ordem mundial, já junto com a globalização, certo? Como é que ocorre, como é que vem ocorrendo aí, como é que está. Porque a nova ordem mundial, ela só vai ocorrer, ocorreu devido a um processo, né? Então, o processo de globalização. Então, existem várias ordens no mundo. Então, primeiro vamos ver o que é a ordem mundial, professor. O que é a ordem, professor? Ordem mundial, conjunto de valores que rege a sociedade, comandado pelo país hegemônico. O que é isso, professor? O que significa isso? Bom, são os valores que são desenvolvidos, vendidos, comprados, entendeu? Imposto, os gostos dos ricos sobre os países pobres. Não é? Por exemplo, os Estados Unidos inventa lá qualquer coisa, ele diz, eu vou ter que vender. Para quem? Para os outros países, para os dominados. Quem são os países dominados? Todo o país do globo terrestre, que são comandados e organizados a economia pelos Estados Unidos. Não é? Então, antes de chegar essa dominação americana, teve outros momentos na história mundial, né, que foi várias fases para chegar onde nós estamos hoje. A primeira fase do processo de globalização, ela vai ocorrer quando? Vai ocorrer ainda no início, né, com as descobertas, né, as grandes descobertas. Antes das grandes descobertas, já existia um sistema econômico no mundo. Né? Esse sistema era arcaico, era um sistema de comércio pequeno, mas era um sistema. Né? Depois, esse sistema pequeno vai se ampliando e vai dando energia, dando espaço para um novo tipo de serviço, né? Um novo comércio. O fortalecimento do comércio. Se antes o comércio era só local, era mais próximo, começa com as grandes navegações, no mercantilismo, uma difusão do mercado entre a China, a Índia, os países da Europa. Né? Então, essa segunda fase já vai ter o quê? Um intercâmbio entre os países. Esse intercâmbio que eles chamam de globalização, início da globalização. A terceira fase já é o intercâmbio entre os países, houve grandes acúmulos de riqueza, os países investiram cada vez mais no desenvolvimento das técnicas e surgiu a indústria. A industrialização vai fortalecer cada vez mais as grandes navegações, o processo de transporte, e aí vai nascer o maior processo de colonização, né, entre os países do mundo, que foi a terceira fase. Naquela fase de 1500 para até 1700, da ocupação de vários países da Ásia, da África e da América, certo? Essas ocupações pelos países ricos, chamados de imperialistas, ela levou para esses países cada vez mais o desenvolvimento, né? Sempre na busca do desenvolvimento. Então, com isso, a quarta fase vai nascer, que é o processo já de globalização nos tempos atuais, que para ele nascer, vai ter que ocorrer o problema, né, o colapso do sistema socialista,
né, que teve uma crise entre os estados e a Revolução Científica. Ó, então, esse colapso socialista, esse nova ordem mundial, para ocorrer, ela teve que passar pela Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido entre Estados Unidos e União Soviética, e de lá para cá, até os anos 90, vai ficar o mundo dominado por dois países, Estados Unidos e União Soviética. Esses países ele tem os seus blocos de aliados, os seus amigos aliados. Então, todos os países aliados são uns dos Estados Unidos, aliado dos Estados Unidos, outro da União Soviética, e esses países eles vão estar lendo na cartilha de um e do outro, um no socialismo e outro no capitalismo. Então, o socialismo soviético e o capitalismo americano. O que vai ocorrer? Com o colapso do sistema socialista, vai haver o fim. E esse fim, eu peguei esse quadro assim, para mostrar o fim do socialismo soviético no mundo, como é que ocorreu. Foi com a queda do Muro de Berlim. Né? A Alemanha era dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental por um muro. Esse muro foi construído pelos soviéticos, os alemãos, né, da União Soviética, da Alemanha Oriental, fizeram esse muro dividindo o norte do sul, ou seja, o leste do oeste. E nessa divisão ficou os alemãos e todo mundo que era da Alemanha dividido no meio, ficaram do lado da Rússia e outros do lado dos Estados Unidos, né, dos americanos aqui. Resultado, a queda desse muro vai surgir o fim do sistema capitalista, mas essa queda ela vai se dar devido ao enfraquecimento do sistema socialista. Esse enfraquecimento vai se dar também devido ao colapso da amizade entre Rússia e os países aliados, onde a Rússia não conseguia mais sustentar a amizade entre os países. E aí teve revolução entre Iugoslávia e Tchecoslováquia, certo? Os países aliados da Rússia, da União Soviética, se desintegraram, certo? Diminuíram o investimento nas armas, que ele tinha o Pacto de Varsóvia, que era um sistema bélico muito grande que ocorria com os Estados Unidos. Eles fecharam o Pacto de Varsóvia, certo? E com isso houve o fim da União Soviética, tá bom? Então, nesse interim, né, vai ocorrer com tudo isso, quando acaba o sistema soviético, ou exatamente quando chega ao fim, vai haver um outro sistema, né? O poder da nova ordem mundial vai ter os investimentos militares na ordem mundial, na nova ordem, vai ser dissolvido, ou seja, eles vão fazer um acordo, Estados Unidos e União Soviética vão fazer um acordo para diminuir o seu potencial bélico desnecessário no mundo, que eles dois juntos dá para acabar a Terra não sei quantas mil vezes, com tanta bomba que eles têm. O que eles fizeram? Fizeram um tratado de redução das armas, né? Esse tratado ocorreu nos anos 90, entre os Estados Unidos e União Soviética, onde eles conseguiram, né, para ter uma ideia, eles têm 96% das armas nucleares do mundo, né? Eles assinaram esse tratado para diminuir de 30% a 40% da força nuclear de cada país, né? Bom, tratado assinado, o sistema capitalista em ascensão devido à queda do socialismo, então os Estados Unidos entraram nessa Europa Oriental, onde a União Soviética dominava, entrou até na Rússia o sistema capitalista, certo? E aí, nessa difusão do sistema capitalista, vai ocorrer algumas oposições, não é? Tem vários países do Oriente Médio que nunca concordou com esse domínio americano no mundo. E aí surgiu uns grupos chamados de guerrilheiros, né? Defensores das suas pátrias, dos seus ideais religiosos, como os grupos de terroristas chamados do Bin Laden, né? Aqueles grupos lá do Oriente Médio. Bom, o que ocorreu com isso? Nesse sistema em evolução, houve, no dia 11 de setembro, teve a grande ataque terrorista no mundo, um grande ataque terrorista no mundo. Esse ataque terrorista,
ele proporcionou aos Estados Unidos a construir uma nova retomada ao poder militar, porque ele se sentiu desprotegido. Por quê? Um pessoal chegar com 4 aviões e jogar onde quiseram lá, invadir os Estados Unidos e detonar lá os espaços mais poderosos, né, dos americanos, certo? O que ocorreu? Ele simplesmente, esse ataque, ele foi um ataque simbólico. Eles atacaram as Torres Gêmeas, né, o Capitólio, né, e só atacaram locais realmente de decisões políticas e econômicas do mundo, que domina os Estados Unidos. Então, mataram mais de 2.000 pessoas. Resultado: os Estados Unidos volta a investir em armas, certo? E se torna novamente a maior superpotência em armas no mundo todo. Só em 2014 ela tinha já 34% total do poderio armamentista do mundo inteiro. Ou seja, então, o Estados Unidos continua dominando não só as armas, mas também a economia, agora, né? Então, passando do mundo bipolar, a dominação americana vai ser conhecida como essa nova ordem mundial, como a ordem multipolar, onde não só os Estados Unidos, mas os países aliados, os países ricos também, vai comandar o destino do mundo, ou seja, vai comandar a economia, né, vai comandar as culturas, o desenvolvimento. E essa ordem multipolar, a gente chama de algumas potências mundiais, pautando as relações internacionais, ou seja, as Inglaterra, Alemanha, né, e França, esses países ricos, Japão, eles vão também ditar o sistema internacional, a política do sistema internacional, principalmente a política econômica, né? E aí, com isso, vai continuar a dominação americana, né? Por quê? Porque nesse sistema está todo montado em parceria com os ricos. Por isso que essa nova ordem mundial a gente chama de frequentes transformações geopolíticas a partir do final do século XX, né? Onde essa ordem multipolar, né, econômica, a gente ficou conhecida como a formação e expansão de polos econômicos de poder. Vários blocos econômicos foram construídos, certo? Para, claro, interagir entre eles e, claro, dominar cada vez mais outros espaços. Então, aí vai também os países ricos fizeram seus blocos, principalmente a União Europeia, fez o seu bloco econômico justamente para os Estados Unidos não chegar e dominar por total a região. Então, o América fez o bloco dela, o NAFTA, a América do Sul fez o bloco, justamente para quê, pessoal? Para construir uma relação comercial mais amigável, menos perdedora, ou seja, uma relação comercial onde você pudesse vender e comprar, né? Com os preços adequados, não ficar apenas nos preços comandados pelos Estados Unidos. Foi assim foi feito no Mercosul, assim foi feito lá no NAFTA, nos Estados Unidos, México e Canadá, e assim foi feito na Europa. A Europa se blindou do poderio americano, da dominação total. E assim continuou a luta. Então, esse processo de globalização, ele vai encurtar o mundo, né? Vai encurtar distâncias. Essas distâncias do mundo inteiro, que a gente conhece como a Terra, eu sempre digo, tem uma música de Gilberto Gil que diz assim, que antigamente o mundo era pequeno porque a Terra era grande, e hoje a Terra é grande porque a Terra é pequena. E se você ouvir essa música, chamada de Parabólica e Camará, essa música, ela mostra muito bem a diferença, né, das relações sociais, comerciais e culturais existentes no mundo antigo, da Idade Média até hoje. Então, o mundo atual, as relações é muito próximo. Então, o mundo está bem pequenininho. Por quê? Porque tudo está interligado. Como aconteceu isso? Esse processo de interligação, através da liberação econômica entre os países, da revolução nos transportes, a revolução nas telecomunicações, a popularização da internet, a hegemonização cultural no mundo inteiro e o processo contraditório economicamente. Também esse processo de economia contraditória vai fazer com que
as coisas aconteçam sem jeito, mas vai acontecer. Essa liberação econômica, então o mundo todo compra, o mundo todo vende. Então, a revolução dos transportes, hoje o transporte está muito mais rápido, certo? As telecomunicações, a interligação entre o mundo está super rápido, através da internet, certo? E essa ligação entre a internet, essa interligação total, ela faz com que, pessoal, ocorra uma ligação entre os povos, as culturas, e aí essa ligação, ela se torna um processo de dominação, né, de quem tem mais poder, de quem pode mais, certo? Isso não quer dizer que quem pode menos também não apareça. É por isso que a internet, ela mostra o poder do rico e o dos pobres, mas ela mostra, né, interliga. Por isso que a gente chama de globalização ou mundialização, a gente chama que é um processo histórico de crescimento da interdependência de todos os povos e países na superfície terrestre. Esse poder, a gente descreve ele como um processo de difusão de ideias, difusão de valores, difusão de várias formas de produção, de trocas comerciais. Isso tudo atravessa fronteiras. As fronteiras foram, além de serem reduzidas a distância, as fronteiras praticamente apagaram-se com as relações comerciais. Antigamente, para você comprar, tem que passar na alfândega, aquela demora toda, um processo todo, não sei quanto tempo. Hoje, né, você compra na internet, vai e vem, pode até passar, mas as relações ficam mais rápidas. Então, alguns falam em aldeia global, pois parece que o planeta está ficando menor. E todos se conhecem, né? Então, a gente assiste televisão, os programas de televisão do Brasil, dos Estados Unidos, fica tudo sabendo de tudo. Hoje, você liga o jornal, você sabe notícias do Japão, da Índia, da China, do Paquistão, da Indonésia, qualquer país do mundo. Então, o mundo está ligado. E sem contar que, além dessa ligação próxima entre os povos, a cultura também das pessoas também chegaram até em todos. Por exemplo, você bebe aqui Coca-Cola, lá no Japão, lá na Índia, lá na China, toma Coca-Cola, né? Você usa calça jeans, isso tudo é americano. Então, se a dominação é americana, que chegou no mundo inteiro, tá certo? E isso através do processo de globalização. O que ocorreu com isso, professor? A nova ordem mundial que trouxe esse processo, o fortalecimento do processo de globalização, ela vai também ter um grande significado no que a gente fala sobre esse processo, sobre o processo de globalização, conhecido como um processo multidimensional. Por quê, professor? Porque essa globalização, ela influencia na política, na cultura e na economia. E essa influência na cultura, na economia e na política, ela provoca, né, a tomada de decisões que, em vários locais, em todos os locais do mundo, todas elas direcionadas pela política americana, né? Então, só para você ter ideia, lá na China, eles lançaram o 5G, está com 3, 4, 5 anos. Eles estão pelejando para colocar esse 5G no mundo e os Estados Unidos não deixam. Por quê? Porque a tecnologia muito mais avançada da internet, onde vai fazer com que as pessoas se liguem com mais rapidez e mais tranquilidade. E, claro, mais barato, certo? E aí, quem quer dominar o mercado? Os Estados Unidos, certo? Isso é um exemplo. Então, as comunicações, elas se tornaram uma arma e, ao mesmo tempo, um sistema de disputa econômico muito grande. Quer ver outro exemplo? No Brasil, há poucos anos atrás, dos anos 90, 2000, aqui você tratava, quando se tratava de comunicação, você falava em Embratel. Via Embratel, não era assim? Era Embratel. Era o sistema de telecomunicação do Brasil, certo? Que comandava as comunicações do Brasil inteiro. O que é que ocorre hoje? A Embratel tem só o nome. Ela foi totalmente detonada, como diz a história,
foi dividida em vários pedaços e vendida para várias empresas internacionais que hoje você tem hoje na sua casa, a Vivo, a Oi, a Claro, né? Aí a Ibora, tem coisa aí que só, hein? Então tá o quê? Vendido, tudo privatizado. Por que isso, professor? O sistema americano, primeiro por isso, o processo de desenvolvimento da economia americana, ele quer que você deixe o mercado dominar o mundo. E o Estado tire a mão do meio. E assim ele está fazendo. Então, no Brasil, além de ter vendido a sistema de telecomunicação, agora mesmo, semana passada, o governo colocou à venda o sistema Telebrás de comunicação. Até a TV do governo brasileiro vai ser vendida. Imagine, como é que, né? O que é isso? Isso é influência do sistema capitalista, né? Tudo é pressão do sistema para você, o governo, liberar cada vez mais os espaços para o mercado entrar. E aí, nesse sentido, pessoal, vai caindo por terra e deixando de lado o povo, né? Nos países, principalmente os países mais dominados. Por exemplo, assim vai surgindo uma desigualdade social cada vez maior, certo? Mesmo com essa desigualdade social maior, vai nascer uma nova visão, né? Novas políticas em busca do desenvolvimento, ou da minimização dessa desigualdade social, certo? E aí essas políticas, elas vão vir junto com o mercado, sempre utilizando o trabalhador para enriquecer mais o mercado. Esse aqui é o problema, certo? Isso aqui eu postei para vocês, na inauguração da loja do McDonald's lá em Moscou, no tempo, na derrubada do fim do Bloco Socialista, certo? E aqui nós temos uma aula, eu passei para você essa aula, passou na aula passada? Acho que não, não. Não. Ela vai ter que Fala, falar. galerinha aí, você está de olho no Enem? Então você não pode perder a nossa aula, né? Eu sou Saulo Formiga, sou professor de Geografia aqui do Gonçalves Dias, o seu pré-universitário do estado do Maranhão para o Brasil, e eu estou te convidando para vir aqui, ó, conversar um pouquinho sobre a globalização, porque, ó, isso é tema de prova. Vem comigo! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Saulo Formiga se apresentando, e hoje a gente tem uma grande aula para você que está se preparando para o Enem. Isso mesmo. Se você está de olho neste grande provão, não pode deixar de estudar o tema globalização. A globalização, na verdade, já está aí influenciando nossas vidas como nunca. Você que está vivendo aí nesse momento de isolamento social, de quarentena, né, em tempos de pandemia, com certeza está vivenciando o produto dessa globalização como nunca. Quer ver uma coisa? Essas aulas que vocês estão recebendo neste momento estão chegando até vocês através da telecomunicação, a terceira revolução industrial. E quando você fala da terceira revolução industrial, você fala da informática, você fala da robótica, você fala da tecnologia de ponta, como, por exemplo, a plataforma digital, a internet, a webcam ou o smartphone. Então, tudo isso aí faz parte do fenômeno da globalização. Quando você fala desse fenômeno, você vai precisar resgatar aí muito da história. Até porque, gente, a globalização é um fenômeno multidimensional. Olha só, guarde esse conceito. A globalização é um fenômeno multidimensional, que ela vai atingir as sociedades dentro do ponto de vista econômico, dentro do ponto de vista cultural, dentro do ponto de vista político. A interferência das nações entre si ficou cada vez mais notável. E sabe como? Gente, pensa comigo. A gente está aqui em São Luís do Maranhão e você está aí, Brasil afora, quem sabe até mundo afora. E através da rede mundial de computadores a gente está juntinho, eu e você. Então, olha só, como é que nós chegamos a esse patamar de desenvolvimento? Você sabe? Então, vem comigo que eu vou te contar essa história, viu? Olha só, quando a gente parte para a globalização, se discute muito isso até hoje, se ela começa nos anos 90 ou se ela vem desde as grandes navegações. O que você acha, hein?
que você acha? Grandes navegações ou eu só vou falar da década de 90? Quando eu estou falando da globalização, um fenômeno contemporâneo, é bom que a gente ligue isso especificamente ao final da década de 90, porque foi esse o processo de nascimento, especificamente quando se fala de terceira revolução industrial. Então, partindo da de 90, perdão, década de 90, a gente vai falar do fim daquilo que nós batizamos na história de velha ordem mundial. Aquele momento em que a gente dividiu o mundo em dois polos, a chamada ordem bipolar. Bem diferente do que a gente vai tratar hoje, que é a ordem multipolar, ou nova ordem mundial. Olha só, velha ordem antes dos anos 90, nova ordem pós anos 90, mais precisamente o ano de 1991. Mas, Saulo, por que 1991? Está aqui, ó, por conta do fim da bipolaridade, por fim da divisão do mundo em dois polos antagônicos, a União Soviética e os Estados Unidos. Quando eu tenho uma ruptura desse momento, surge um novo mundo. Mas aí eu preciso que a gente pare um pouquinho esse pensamento para trazer aqui à tona um conceito importantíssimo para a geopolítica. Se você gosta de geopolítica, você com certeza sabe do que eu vou falar. Mas afinal de contas, o que é uma ordem mundial? Você sabe o que é isso? Então vamos aqui, ó. Vou trazer para cá uma observação. Vou colocar aqui na forma de nota para você, tá? Daqui a pouquinho você vai tirar esse print. Nota, o que são ordens mundiais? Eu já citei para você aqui a nova ordem, que é o que a gente vai tratar hoje, e eu já citei a velha ordem, que trata da divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. Quando eu falo de ordem mundial, você vai lembrar que é o quê? Ó? Um conjunto de valores. Um conjunto de valores identitários que regem, olha só, que regem a sociedade. Então, são aqueles valores que fazem com que a sociedade acabe criando a sua própria identidade. É aquilo que, portanto, molda o comportamento social. E aí vem uma grande pergunta nesse momento. O que te move? Hã? O que move cada um de nós que estamos aqui no estúdio, produzindo essa aula para vocês? Bem, se você for falar de nova ordem mundial, então você vai estar tratando de um valor que é bem diferente do que nós tínhamos na velha ordem. Quando você estuda a velha ordem mundial, a ordem bipolar, você fala do poder militar. Poder militar. Tanto que durante a Guerra Fria se falava de corrida armamentista. Uma corrida frenética em função da disputa pelas armas, pelo desenvolvimento das armas. Isso ainda existe e persiste no mundo de hoje. Só que não é decisivo. O poder que faz com que haja essa diferenciação é o chamado poder econômico. Então, hoje, o maior poder a reger, a criar identidade de valor na nossa sociedade é o poder do capital. Você está aqui assistindo essa aula porque você quer entrar na universidade e você vai entrar na universidade. Diga amém agora, viu? Diga amém que eu estou profetizando. Mas, olha só, se você quer entrar na universidade é porque você quer se qualificar. E qualificação de mão de obra é o primeiro passo para você entrar no mercado de trabalho, garantir a sua vaga no mercado de trabalho. As pesquisas mostram, quanto mais tempo de estudo, maiores as chances de ter um bom salário como rendimento. Então, toda a nossa preocupação hoje gira em torno da qualificação profissional. É exatamente por isso que você tem casamentos acontecendo em idade mais avançada. É exatamente por isso que a gente tem o planejamento familiar. Ou seja, desde o processo de capacitação, a gente já se preocupa em quantos filhos ter, porque a gente associa filhos a gastos. Além de tudo isso, você tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, e isso muda a postura da mulher perante a sociedade e a forma com que a sociedade também encara as mulheres. Então, no final de todas essas grandes transformações, a gente acaba tendo o poder do capital, o poder econômico como decisivo. Agora, gente, para eu chegar a esse tipo de finalização, a esse tipo de conceito final, eu tenho que entender o processo histórico. Por quê? Se eu venho de um momento em que a ordem é o poder das armas, está aqui, ó, ordem bipolar, o poder das armas. E parto para a nova ordem mundial, onde o poder é completamente diferente, é o poder econômico, alguma coisa aconteceu para mudar drasticamente essa conduta. Toda vez que uma ordem mundial cai por terra,
uma nova ordem surge. O que quer dizer isso? Vou te dar um exemplo bem simples. Já jogaram Uno? Com certeza, né? É um jogo bem comum aí na galera mais jovem. Quando você joga Uno, você lembra daquela cartinha que te dá 9h22, o encerrando poder de a escolher aula. a cor da próxima carta? Bem, não sei vocês, mas toda vez que eu pegava essa cartinha, eu escolhia de acordo com as cores que eu tinha na mão. Se eu tinha mais azul, eu escolhia azul. Por quê? Porque as chances de eu jogar novamente... Acaba 9h20 ou 9h30? Então, se um poder quebra e um novo 9h30, poder né? surge, uma potência surge, significa dizer que essa potência vai escolher os valores que os outros países terão que seguir. Olha só, no final da Guerra Fria, quem perde essa guerra? Claro que tecnicamente não é bem uma perda, mas quem não resiste? A União Soviética. Quem sai como vitorioso? Os Estados Unidos. Então, após a Professor, a quebra aula do Muro de encerrou, tem um Berlim, professor já na aula. após a quebra da União Soviética, Já tá postando o conteúdo ele, em vídeo. Professor, seu microfone está desligado. Então, o microfone. Isso. Ei, pessoal, eu vou colocar, desculpa aí, eu vou colocar o link para vocês das questões para vocês responder depois, tá? Só duas. Certo? Até breve. Um abraço para todos. Tchau, boa noite.